Olá, turma, boa noite a todos. Espero que estejam bem nessa noite de terça-feira. O nosso grupo vem então para fechar as apresentações em relação à teoria do desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget, falando sobre o estágio final, chamado de estágio operatório formal. O nosso grupo é formado por Alessandra da Costa dos Santos, Fabiana Gomes, Luiz Paulo Ribeiro Reis, Chayane Gonçalves, Simone Bakes, Tatiana Teixeira e Tatiane Bezerra. Peço para os colegas anotarem qualquer dúvida que possam ter e perguntem após o término da apresentação. Caso queiram adicionar qualquer coisa na apresentação, sintam-se completamente à vontade. Agora eu passo a palavra para a colega. O operatório formal, então, conforme dizia o Piaget, é a etapa do desenvolvimento que ocorre uma ação mental, que se ajusta a um sistema lógico. Isso seria, então, a diferenciação entre as operações formais e as operações concretas, que são as características da segunda infância. Na prática, o que a gente pode dizer é que o operatório concreto necessita de um objeto, de uma situação vivenciada ou de uma lembrança. Já o operatório formal, o que diferencia ele é que a criança já pode formular hipóteses sobre coisas e situações que não existem. Pode pensar em possibilidades que só acontecerão no futuro ou sobre situações impossíveis de acontecer. Quando e como ocorre então esse estágio? Ele acontece em torno dos 12 anos em diante e tem o seu processo realizado através da linguagem. Boa noite, colegas. Então, continuando a apresentação do nosso trabalho, eu vou falar sobre o que é desenvolvido nessa fase. Seria qual o avanço que acontece nesse estágio. Então, raciocínio hipotético dedutivo. Levanta hipóteses sobre problemas e soluções. Pensamento sobre possíveis consequências e resultados a partir das suas ações. Então, o que seria isso? Essa sequência do raciocínio, de quando ele vai fazer alguma coisa, essa dedutivo, que seria deduzir algo, e a forma intuitiva de resolver os problemas. Pensar nas coisas, pensar numa conclusão. Então, nesse período, ele já tem o início, o meio e fim da situação. Seria o raciocínio hipotético dedutivo, que é raciocinar hipóteses com dedução, deduzir algo, já ter a solução. Tem até um exemplo bem básico que seria ligar a televisão. Pega o controle remoto, vai ligar a TV, a televisão não liga. Então, ele raciocina com hipóteses. O que pode ser? Talvez não tenha pilha, talvez a TV está desligada da tomada, ou a pilha está fraca. Aí ele vai deduzir algo para que isso chegue a alguma solução. Vai ver se não tem pilha mesmo, vai ver se a televisão está desligada. Então, ele já tem uma visão mais ampla da situação. Ele já tem esse entendimento de certas coisas que ele vai fazer e pode ter alguma consequência, né, da situação do problema. Essa fase for se intensificando, o adolescente vai começar a trabalhar com o raciocínio hipotético dedutivo. Ele vai conseguir levantar hipóteses sobre os problemas, sobre as soluções, sobre as consequências. Entre 12 e 13 anos até 21, 22, a gente começa a trabalhar com a nossa autonomia. A gente vai poder fazer tal coisa e saber que pode fazer tal coisa, nós temos autonomia para fazer isso, mas ao mesmo tempo já pensamos que esse ato vai ter uma consequência. Já deduzimos que se eu fizer tal coisa, haverá tal consequência. E trabalhando essa autonomia, obviamente, dentro das normas impostas pela sociedade, dentro das normas que crescemos aprendendo, a gente vai saber que tem uma consequência e teremos que lidar com essa consequência. Então, nessa fase, o adolescente já começa a deduzir as consequências que cada ato terá para ele.
No início desse estágio se manifesta o egocentrismo intelectual. O sujeito acredita em um eu forte o bastante para reconstruir o universo e suficientemente grande para incorporá-lo, onde o mundo deve se submeter ao seu sistema, e não esse à realidade. Com o tempo, esse sujeito entende que o papel da reflexão não é contradizer, e sim adiantar-se e interpretar a experiência. Isso acontece por volta dos 14, 15 anos. Uma característica bem marcante deste período é a capacidade que o adolescente atinge para construir provas feitas com lógica, para concluir um raciocínio. Ele pensa sobre determinado assunto e raciocina até chegar à conclusão que ele quer. Ele usa essa lógica das proporções, das proposições e as relaciona com a estrutura de classes e relações. Mello dizia que o pensamento formal encontrado nos adolescentes pode ser explicado devido ao fato de se poderem estabelecer as coordenações entre os objetos que também se originam de determinadas etapas da maturação do sujeito. Essa constituição da estrutura, ela não possui apenas ligação com o aparato maturacional do sujeito, mas também com o meio social no qual ele está inserido. Nesta fase, ele atinge o padrão intelectual que vai guiar toda a sua vida adulta. Ele adquire seu estado final de equilíbrio, onde ele também vai desenvolver a moral, aos poucos, em etapas. Piaget dizia que a moral pressupõe a inteligência, porque a relação entre a inteligência e a moral segue a mesma lógica das relações de inteligência e linguagem. Daí a inteligência é uma condição que de fato é necessária, mas ela não é o suficiente para o desenvolvimento completo da moral. Seguindo, antes de apresentar o próximo slide, a experiência sobre o pêndulo, acho interessante salientar a diferença que as literaturas trazem sobre raciocínio e pensamento, que são considerados processos diferentes. Pensar engloba toda a produção de pensamento que pode ser consciente ou inconsciente. Já o raciocínio é limitado apenas à produção de pensamento consciente, por exemplo, a utilização da lógica. Já o pensamento nem sempre é lógico e nem sempre é consciente. Hipotético equivale a gerar hipóteses que deduzem consequência a ser testadas. A junção dos três, ou seja, raciocínio hipotético e dedutivo, é um processo importante, porque é a única lógica que pode buscar a verdade. Entretanto, no mundo nem tudo pode ser deduzido ou considerado verdade absoluta, quando falamos da complexidade humana, da natureza, dos sentimentos, do psicológico, da mente, do social, da cultura e da arte. Então, com um pêndulo, é solicitado para uma criança explicar qual fator ou conjunto de fator determinaria a velocidade do pêndulo, como o comprimento do cordão, peso do objeto, altura que o objeto está suspenso e forma do impulso do objeto. Com a chegada nesse estágio operatório formal, ele é capaz de observar e formular uma hipótese e elaborar experimento para testá-la. Concluindo, para chegar a alguma dedução, em primeiro lugar vem a observação dos fatos particulares e depois as hipóteses a confirmar através do raciocínio. E é nessa fase que a criança começa a desenvolver todo esse processo, ela consegue ter uma maturidade para fazer realização dessas etapas. Sim, fechando a apresentação, o estágio operatório formal seguindo a mesma linha do raciocínio, é a última fase de construção das operações infralógicas e lógicas, e aonde a criança ela não está mais restrita ao concreto para raciocinar. Ela adquire a capacidade de abstração, de deduzir de modo operatório com simples hipóteses enunciadas verbalmente. Assim surge o raciocínio hipotético dedutivo
ou formal.